Muito bom, gente. Vamos dar continuidade à nossa conversa esse mês a respeito de respostas espirituais para medos reais. Semana passada eu dei uma série de exemplos de medos que tomaram conta do meu coração e que alguns ainda fazem parte deles. E falei de alguns momentos que isso aconteceu na nossa vida. Mas o fato é que nós viemos aí de uma caminhada de um século passado, e como eu falei também na outra semana, se você tem mais de 17 anos, você nasceu no século passado. É algo meio antológico isso. Então, não tenha medo de se sentir velho, porque eu acho que se enquadra aqui a maioria de nós, salvo aqueles que foram para a classe dos adolescentes e jovens com o Tiago, e as crianças que foram para a sua classe. Mas o século passado, ele teve várias vozes, e uma das grandes vozes do século passado é a necessidade de dar certo em tudo. Então foi um século que nos pressionou a sermos o primeiro lugar em todas as coisas, desde as notas do colégio até o relacionamento perfeito. Essa semana eu vi uma frase que eu não conhecia. Aliás, essa semana ela foi repetida, mas eu já tinha ouvido há algum tempo atrás, a tal da família margarina. Você já tinha ouvido isso, família margarina? É aquela foto de família que vem na margarina, que diz que parece que todo mundo tem que se parecer com aquela família. E a gente sabe, aqueles que convivem em casa e vivem em relacionamento, sabe que não é bem assim. A nossa família não é tão margarina. Às vezes ela é meio azeite, às vezes sal, outras horas o sal é meio grosso. Tem hora que é limão, a gente tem que fazer limonada. Eu sei que às vezes exigem da gente sermos algo que nós não somos, porque nos colocam num outro modelo de pessoas apresentadas pela mídia, que não faz parte, realmente não tem nada a ver com a sua e nem com a minha realidade. A questão é que as pessoas que vivem assim vão adoecer, porque estão numa corrida que nunca acaba. Essa perfeição, onde os outros exigem que nós sejamos o que nós não somos, nos colocam numa corrida a partir de pressupostos, a partir de exemplos que não são os nossos. E eu queria dizer já para você essa noite uma coisa, e queria que ficasse muito claro para ti como fica para mim. Você é a melhor versão de você mesmo. Não queira criar uma versão de quem você não é. Eu não estou dizendo que talvez a gente não precise melhorar, que a gente não precise mudar, mas não se coloque em modelos inalcançáveis, em corridas inalcançáveis, que você pode corromper o seu coração e acaba nem sendo aquilo que você quer ser e nunca vai chegar a ser quem você não é. Essa corrida é real e ela nos oprime de diversas formas na caminhada da vida. Semana passada mesmo eu trouxe uma série de motivos opressores, como por exemplo a opressão da vaidade, onde pessoas vivem em função da sua própria da vaidade, e nisso, não que eu tenha algo contra, pelo contrário, a favor, faço uso de muitos recursos, até Mary Kay eu faço. Outro dia minha filha me deu um presente, uma espuma de barbear Mary Kay. Eu não estou fazendo propaganda da Mary Kay, mas é muito boa. Eu gosto, entendeu? E assim eu gosto de algumas coisas. Mas o problema não é você gostar, nem usar, o problema é isso te fazer muita falta quando você não tem mais. Então o maior sinal da opressão da vaidade não é quando você tem, é quando você deixa de ter e aquilo começa a tomar conta do teu coração de uma forma que você se oprime. Então, você vê lá um marombadinho, uma marombadinha malhando na academia e você está lá fazendo uma força tremenda e já não carrega o mesmo peso que ele carrega e você começa a ficar em crise. Tem um senhorzinho de cabeça branca, que a minha é branca, mas vocês não vão ver, graças a Deus. Mas ele assim deve ter no mínimo uns 15 anos a mais que eu. E ele chega lá, ele com a senhorinha dele, e eu tô lá no meu supino, né? Falei, agora, hoje vai mais dois, e começa a fazer força. Daqui a pouco aquele senhorzinho chega, bom dia, que eu costumo ir à academia pela manhã, e ele prepara o supino dele. Todo mundo sabe o que é supino? Ok? Aquela barra com aqueles pesos enormes na ponta. E ele prepara o dele, e eu tô lá fazendo o meu e olho pro dele. Aí eu falo, esse velhinho carrega mais peso que eu. Eu me sinto oprimido pela pessoa dele. Porque como é que ele consegue fazer isso que eu não faço ainda? Não cheguei nem nos 50 de idade, não consigo carregar o peso que ele carrega. Por quê? A gente sempre usa o outro como modelo para nos oprimir. A mesma coisa é a opressão da imagem, a opressão da beleza, de que os melhores modelos de vida são modelos estilo Gisele Bündchen, muito magros, muito esguios. Isso, se vocês sabiam que se a Gisele Bündchen vivesse no século XVI, ela não ia ser
modelo de beleza. Vocês estão conscientes disso? Porque naquela época gostavam de mulheres mais cheinhas, mais gordinhas. Então, eu chego à conclusão que eu nasci no século errado. Mas já que a gente está no 21, a gente também não pode se permitir a viver esse modelo de beleza. Então existe toda uma indústria que te oprime, principalmente você, mulher, que carrega grandes pesos que nós homens não carregamos, que você tem que tomar cuidado para ver se você não está entrando nela. E a opressão do dinheiro? A do dinheiro, então, nem fala, isso é claro. A do dinheiro é quando você é estimulado a comprar seu celular novo quando você não pagou nem a prestação do antigo. Esse é um exemplo claro de opressão do dinheiro. Eu nem acabei de pagar o antigo, eu já quero o novo. E isso aí já sai. O cara, quando a Apple, por exemplo, ela anuncia lá do outro lado do hemisfério que vai sair um novo iPhone, você já olha para o seu com cara de dó. E ele está funcionando bem, ele até liga. Usa o WhatsApp, YouTube, outras coisas, e até telefona. Mas às vezes a gente fica oprimido por aquilo que o outro tem. E deixa que isso tome conta da nossa vida, a ponto disso vir se tornar um Deus. Aliás, de todas essas opressões que eu estou exemplificando, existem muitas outras, talvez a do dinheiro seja a mais profunda. É tão profunda que Jesus compara o dinheiro a um Deus, que pode tomar conta do seu coração e tirar a paz de tudo na sua vida, porque você coloca ele como uma meta. Só que é que nem aquela pessoa que sentou ao meu lado, e eu disse semana passada, se eu não me engano, num curso que eu estava fazendo, é um curso que ajuda a gente a alcançar metas. E ela falou assim, eu estou vendo que minha vida não vai dar certo. Aí eu perguntei para ela por quê? Porque eu não vou conseguir chegar ao salário de 50 mil reais por mês. Eu olhei para a cara dela, mas como? Ela colocou uma meta e já estava desesperada, nem começou. Não que alguém não possa ganhar 50 mil reais por mês. Se você ganhar, você me convide para jantar nas melhores churrascarias da cidade. Mas não é que alguém não possa ganhar isso. O problema é que às vezes são questões tão inatingíveis que nós nos prejudicamos, a nossa saúde emocional, nós prejudicamos a saúde emocional das pessoas que estão à nossa volta. E a opressão do sucesso? Eu conheci um rapaz, muito bonito por sinal, e nenhum problema de chamar homem de bonito, que ele, quando as fotos do Facebook dele davam menos de 200 likes, ele tirava e colocava outra. Porque ele tinha que ter o número de likes mínimo. Botei um vídeo, falei. Hoje eu botei uma foto lá do Morfeu, vocês não contem para ninguém isso. Botei a foto, estava ontem de preto, eu falei, estou parecendo alguém. Aí eu tinha um óculos do Matrix que eu comprei uns 10 anos atrás, igualzinho do Morfeu. Comprei numa loja e coloquei. Aí falei, quem é esse? Coloquei minha foto. Aí chegou um amigo meu, e você já conhece aquela frase, dá intimidade, dá dinheiro, mas não dá intimidade. Aí ele falou, você está parecendo a Vera Verão. Eu falei, você é um fanfarrão mesmo, né? Eu estava achando, todo mundo, Morfeu, Samuel Jackson, aí chegou ele, esculachou, Vera Verão. Eu falei, eu tenho que admitir que você tem um certo grau de verdade na aparência. O mais legalzinho é quando começa a chamar de Michael Kyle, eu, a patroa e as crianças, né? Mas essa coisa da gente querer se projetar, colocar no Facebook aquelas coisas que a gente não quer, ou que a gente quer mostrar para as pessoas e que não é realmente quem nós somos oprimidos à visibilidade. E outra questão é a perfeição dos outros. Eu tive que ouvir de um pai há pouco tempo atrás que ele falou assim, nossa, eu admiro tanto o seu filho é uma belezinha. Parei para pensar, será que ele não ama o filho dele? Porque o filho do outro fazia coisas que o dele não fazia. E quando aquele pai falou a respeito dos problemas do filho dele, o outro, né, que ele estava observando, ele falava assim, puxa, pensando bem, acho que meu filho é uma bênção, viu? Nós temos que tomar cuidado com essas coisas que, nessa cultura do sucesso, do dar certo, nos oprime. E a opressão religiosa nem se fala. A religião, se ela for fora do evangelho, ela nos vence muito fácil pela nossa ganância. Deixa eu dar um exemplo disso. Eu vou querer uma relação com Deus, eu vou numa igreja, eu vou num grupo de espiritualidade, porque eu espero que Deus me dê algo, segundo aquilo que me agrade ou que eu precise. Toma cuidado com a opressão religiosa. Tem igreja que se diz cristã, pelo menos as cristãs, e eu posso falar dessas porque eu faço parte desse meio há no mínimo 20 anos. E eu posso falar que elas vendem ganância, elas não falam do evangelho, do amor de Deus. Não estou falando contra a placa de igreja, não estou falando contra ser da igreja A, B ou C, eu estou falando sobre aquilo que tem que ser comum em todas as igrejas cristãs. Aqui se fala do evangelho de Jesus Cristo, aquele que morreu pelos nossos pecados na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia, está aos céus à direita de Deus Pai, e um dia virá e retornará para julgar vivos e mortos, e levará para junto deles
a igreja do Senhor. Esse é o Evangelho. Se isso é claro para você, se isso faz parte da mensagem, você está numa igreja cristã conforme aquilo que as Escrituras têm. O problema de eu me render a esse enorme número de opressões e outras mais é que essas coisas vão trazendo medo e fobias para o nosso coração. E como já disse uma psicóloga, fobia e medo é algo irracional e neurótico. Eu tenho medo, tem medos que surgem na minha vida que eu não sei de onde eles aparecem. Eu não sei se você tem algum tipo desse. Às vezes surgem algumas coisas e você para pensar, como é que eu pensei? Como é que isso passou pela minha cabeça? Eu estava sentado com um amigo muito querido, Lucas, na época que eu morava em Campinas, e ele me relatou um medo irracional que o levou, inclusive, a procurar ajuda psicológica. Ele teve um problema muito grande na infância com os pais, muito grandes. E eu identifiquei problemas da minha infância a partir desse testemunho dele. Ele falou, Cláudio, a gente às vezes tem que procurar alguém para nos ajudar. Eu falei, por quê? Eu falei, porque eu estava outro dia, eu já sou adulto, na minha casa, com a minha esposa, e o Lucas tem 2 filhos lindos, homens, e ele estava lá deitado, sentado, e de repente o pai dele, que nessa época, não sei se ainda é assim, nem sei se está vivo na verdade, ele precisou morar numa casa de fundo, da casa dele com entrada independente. E diz o Lucas que ele estava já com os filhos, outro cenário de vida, não tinha nada a ver com a infância dele, não estava nem vivendo os problemas que havia vivido. Ele ouviu o pai chegar tropicando de bêbado. E na hora o coração dele disparou e ele começou a suar frio. E ele não entendia por quê. E aí ele foi buscar ajuda. Quando ele foi buscar ajuda, ele entendeu, Lucas, tem coisas que acontecem na nossa vida que ficam marcadas tão profundamente no nosso coração, lá guardadinhas em lugares, que elas aparecem quando a gente passa por algo parecido. Essas fobias, esses medos, essas questões que todos nós aqui dentro temos, elas são disparadas por gatilhos. E às vezes a gente não entende o gatilho, mas ele aparece. Aconteceu uma coisa, você tem uma reação com a sua esposa, com seu marido, com seu filho, com seu pai, com seu namorado, que pode ter aí algum fundo emocional guardado dentro da sua vida que está gerando esse desconforto. Qual o problema de pedir ajuda? Mas tem um problema hoje, entre as maiores fobias da nossa época, que chama agorafobia. Eu não sei se você já ouviu falar de agorafobia. Eu tenho certeza que você já ouviu falar de ansiedade. Ansiedade é um termo comum para você? Agorafobia é um extremo de ansiedade. É um extremo de ansiedade que leva as pessoas a terem medo de sair de casa. Eu não vou sair de casa porque vai acontecer alguma coisa. Eu não vou entrar num ônibus apertado porque vai acontecer alguma coisa. Eu não vou pegar esse caminho porque pode acontecer alguma coisa nesse caminho e aí vai acontecer uma grande desgraça e a pessoa vai ficando reclusa, com medo de se sentir desprotegida. Tudo dela tem alarme, tudo dela tem câmera, tudo dela aconteceu um negócio, ela se sente com medo porque alguma desgraça vai acontecer e eu vou falar a verdade, 12% da população brasileira sofre disso. Se tiverem 100 pessoas aqui essa noite, 12 pessoas sofrem disso aqui nesse lugar essa noite. De medo de se sentir desprotegido. Deixa eu passar um vídeo para nos ajudar a compreender melhor o que é agorafobia. So, you want to know what happens when you get scared of being scared? Well, if I could, I'd stay in my house all day, because I keep thinking, what happens if I get a panic attack in public? Going to the shop or the pharmacy is torture. So I plan ahead, I think about ways to escape. When I stand in line, I start thinking about how everything can go wrong. Unknown places paralyze me because I don't have an emergency plan for those. I hate crowds. Parties, festivals, theatres, I used to love these, but now it's out of the question.
I hate buses, planes, the tube, because there's no easy way you can escape. I don't meet a lot of new people, partly because I'm scared, partly because it's hard to meet someone new when you just stay in your bed all day. I think too much. I think ahead, I think behind, I think sideways. It's not like I can just quit and choose not to have anxiety. It's not just simple worrying. But there comes a time when you just have to leave the house, otherwise you'll starve to death, and you probably have someone you really care about, so you have to make an effort. So I walk out the door. My routine is very simple. I pass the suburbs, pass the woods. I can almost see the place where I'm headed, and then it kicks in. I feel the street tilting. The road is so grey, it's going to burn my eyes out, and I'm probably going to fly out into space because I can't feel my feet on the ground. A million thoughts pass through my mind. No, I've been through this before. I'm alright. Can they see me? Breathe. I'm going to call an ambulance. I can't breathe. I'm going to pass out. Please, I really don't feel well. This time I was lucky. I made it through. And pretty much no one knows. I don't want to show my weaknesses because I don't want them to judge me. They'll say I'm whining or being dramatic anyway, so it's just easier to hide it. People don't realize how often I just lie in my bed crying and shaking without any particular reason. They don't know how many great opportunities or even simple daily activities I have to say no to because this thing completely paralyzes me. All they see is someone who indulges in self-pity. They think I'm lazy or rude. That's why I didn't go out with them. Yet again. No. Actually, I was lying on my bathroom floor, unable to move, completely exhausted after another panic attack. That's why I didn't come. All my plans for the future got lost somewhere along the way because how do you think about studying in a different city among complete strangers when you can't even go to the nearby shop without thinking the whole world is going to cave in on you? And I think people just don't get it because we expect those with mental disorders to just walk around with no makeup on, and ragged clothes and dirty hair, looking like they are completely crazy. And the truth is exactly the opposite. We try to hold on to what's left of our sanity by at least trying to look normal. And when you finally open up and you tell someone, people just tune out. Eu não sei se vocês repararam a fala dela, mas entre as muitas coisas interessantes que ela disse, teve uma frase que me chamou a atenção. Eu tenho medo de revelar minha fraqueza. É isso que a cultura do sucesso faz com a gente. Nos traz medo de revelar a nossa fraqueza. E no medo de revelar a nossa fraqueza, nós nos escondemos dos outros. E quando tentamos falar algo para alguns ou para aqueles que poderiam nos ajudar, parece que as pessoas acham que nós estamos vivendo algum tipo de autopiedade. Mas esse sofrimento é mais comum do que a gente pensa. E pode estar fazendo parte da sua vida, da vida de alguém que caminha do seu lado, e por isso nós precisamos entender que nós precisamos dar referências certas a essas pessoas. Como a nossa intenção é falar a respeito de respostas espirituais, eu quero que vocês primeiramente entendam que nada disso que a gente vai conversar a partir de agora nos exclui da necessidade de atendimento por profissionais capacitados.
fazer uso de psicólogos ou psiquiatras, não tem problema nenhum. Mas eu creio que nas Escrituras, por exemplo, nós temos referências muito boas que podem nos ajudar debaixo da mão de um Deus que nos ama, para que nós possamos sair ou ajudar pessoas a saírem de situações iguais a estas. Eu vejo que ao longo da caminhada da humanidade, o ser humano perdeu a referência de quase tudo, ou abandonou muito as referências. Começou a se questionar os grandes valores da humanidade com uma facilidade tremenda, questionar a família, questionar Deus, questionar o amor dos pais, questionar o meu papel como filho. Só que para esse questionamento não foi levantada nenhuma outra opção que seja sólida o suficiente para sustentar a vida. E eu venho vendo que ao longo da caminhada da história dos séculos XVIII, XIX e XX, não sei qual que você queira escolher, esse questionamento por outros novos vem tirando-nos de terreno sólido e nos colocando em areia movediça. O que restou ao ser humano? Olhar para si mesmo e buscar ajuda em cima de si mesmo, em respostas que pertençam somente a eles. Só que nenhum de nós aqui dentro, eu, você, quem quer que seja que você conheça, por mais sábio, inteligente ou espiritualizado na face da terra, é uma régua numa medida suficiente para falar tudo a respeito da sua vida de forma a te completar. Não existe isso, nunca existiu na humanidade. Nós começamos a perder a referência da vida. Nós começamos a nos sentir desprotegidos com a vida desde que a humanidade se desprendeu de Deus. Em Gênesis capítulo 3, versículo 23, Deus olha para o ser humano, qual tinha falado, não conheçam o mal, e fala assim, vocês quiseram conhecer o mal, e o texto diz que nós nos tornamos como Deus, conhecedores do bem e do mal, e isso nos fez perder o direito de sermos protegidos e guardados por Ele de uma forma particular, num lugar perfeito, conhecido como Éden. E por isso o Senhor Deus mandou o ser humano embora daquele ambiente perfeito, porque nós não tínhamos mais o direito de nos sentirmos amados por Deus da forma que éramos. E aí nós começamos a ir em busca das nossas soluções. Existia um homem chamado Salomão que viveu as melhores coisas que um ser humano poderia criar, vivenciar. Salomão viveu de tudo de bom. E depois de experimentar tudo que nós podíamos produzir a partir de nós mesmos, ele chega a uma conclusão ácida da vida. E uma das conclusões mais ácidas de Salomão, nós encontramos no livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículos de 1 a 3, quando ele diz assim, de novo voltei a minha atenção e vi toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos, mas não há quem os console. O poder estava do lado dos seus opressores, e não há quem os console. Por isso, considerei os mortos mais felizes do que os vivos, pois estes ainda têm que viver. No entanto, melhor do que ambos é aquele que ainda não nasceu, que não viu o mal que se faz debaixo do sol. Salomão chega à conclusão que por mais inventivo, criativo e aparentemente bom que nós possamos parecer, a nossa capacidade de fazer o mal ainda é muito maior. E ele diz que a vida não vale a pena ser vivida porque não há nada que o ser humano, com toda a ciência, arte ou beleza, possa criar que não venha a ser usado para o mal. Eu não sei quantos conhecem, por exemplo, a história de Alberto Santos Dumont, que todos sabemos que criou o avião. Ok para vocês? Mas por que ele se mata? Ele se mata porque vê seus aviões serem usados na guerra. Alguém cria a pólvora, pega uma pólvora e transforma em arma. Eu não sei se... às vezes eu tenho meus momentos filosóficos, existenciais, eu falo assim, olha só, Deus dá os pássaros e a gente coloca eles em gaiolas. Deus dá lindos bosques, a gente coloca a planta num vasinho e acha bonitinho ficar regando aquilo todo dia e estragar os bosques. Deus dá a vida e a gente tira a nossa própria vida, permitindo com ela escolher doenças. Desculpa, mas eu acredito fielmente que fora aqueles que realmente têm algum problema que não dependa deles, por exemplo,
obesidade é uma doença. Às vezes não, porque a pessoa tem um problema hormonal. Mas tem gente que escolhe ser gordo. Não escolhe. Eu estou tão assim que eu preciso comer para saciar. Aí eu fico olhando aquele negócio, vai me dando um nervoso. Mas por que? Então faz o seguinte, come aí uma alface. Aí o outro fala assim, por que eu vou comer a comida da minha comida? Nós escolhemos viver uma vida sem atividade física, por exemplo, porque eu não tenho tempo de cuidar de mim mesmo. Eu cuido de tudo que me empurra para o sucesso, mas cuidar de mim mesmo para que eu tenha uma vida melhor, eu não cuido. Nós queremos ter uma relação espiritual com Deus, onde Deus responda às nossas necessidades. Mas tirar um tempo com Ele, orando, conversando, lendo a Bíblia, a gente não quer. Deus dá tantas coisas boas para nós usufruirmos delas, e na escolha daquilo que nós queremos para que nós tenhamos sucesso, nós vamos aprisionando as coisas que Deus dá. Salomão olha para isso e fala assim, não tem jeito. Mas ele não tinha conhecido ainda a Jesus. Ele tinha, sim, uns breves lampejos de que Deus iria fazer algo pela humanidade, e a conclusão que ele chega no final do seu livro. Mas ele não tinha conhecido a Jesus. Jesus fala assim, vocês ainda têm possibilidade de conhecer o bem. Mas essa possibilidade só passa por um caminho, por Ele. E Ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Vocês querem resgatar a presença do amor de Deus na sua vida? Vem através de mim. Eu sou o amor de Deus revelado na história de Jesus. E vocês que confiam nisso, venham a mim, os que estão cansados e sobrecarregados dessa vida cheia de maldade, porque o próprio Jesus lhes dará descanso. Jesus é a boa notícia de Deus, onde Ele fala que há descanso nele. Quando meus valores deixam de viver em função do meu umbigo e começo a viver em função da vontade de Deus, na pessoa de Jesus, eu começo a aprender a qualidades e valores da vida que são muito claras. E a principal delas é como nós interpretamos a nossa fé. E a nossa fé precisa ser muito clara, gente. A nossa fé é a expressão clara de que nós conhecemos um Deus, que no amor dele nós confiamos. E é por isso que o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, vai escrever o seguinte: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos e sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, como concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão rugindo e procurando a quem devorar. Revistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém. Confiando e crendo em Jesus, Pedro escreve essas palavras para pessoas que ele ama e que se interessam. E a primeira dica de Pedro está logo no meio do texto. Esteja alerta com o que te afasta de Deus. E ele dá nome a essa pessoa. Eu não sei qual é a sua consciência a respeito do diabo, mas para a Bíblia o diabo é uma pessoa, é um ser, é uma criatura de Deus. Mas como o diabo é uma criatura de Deus, Cláudio? Eu posso te explicar isso depois. Mas foi Deus quem criou, foi Deus que o derrubou, foi Deus que o colocou no lugar dele. E como dizia Martinho Lutero, o diabo é o diabo de Deus. Ele só existe porque Deus é o único criador. Só que ele tem um papel
muito ruim na nossa história e na história. E esse ser que se opõe contra Deus através de nós, se opõe contra Deus nos colocando à vontade de sermos iguais a Deus. Aliás, a maior arma do diabo é a vaidade que o nosso coração pode produzir, porque ele faz uso dessa vaidade para tirar de você a submissão, a humilhação, o descanso no Senhor. Porque ele fala, você pode fazer coisas que nem Deus pode fazer. E isso é mentira. Estejam alertas com o que te afasta de Deus. Porque toda vez que você der ouvido àquilo que te afasta de Deus, que você praticar aquilo que te afasta de Deus, a primeira coisa que vai se ausentar do seu coração é paz. É paz. E eu gosto dessa primeira parte desse texto, sejam sóbrios e vigiem, porque ela está no imperativo. O apóstolo Pedro, ele não está te dando uma sugestão, ele está lhe dando uma ordem. Se você quiser viver Deus de forma suficiente a superar as lutas e as desproteções da vida, seja sóbrio e vigie. Seja sóbrio para o apóstolo Pedro, coloque a sua mente e o seu coração no lugar certo. E esse lugar certo é no Senhor. Que Deus faça parte do seu pensar, que Deus faça parte do seu respirar, que Deus faça parte da sua rotina do dia a dia, que Deus faça parte da sua leitura, que Deus faça parte da oração, que Deus faça parte da sua vida de uma forma a que você tenha Ele como primeiro recurso para todas as perguntas. Semana passada, estávamos no nosso grupo familiar e aquelas coisas que só Deus faz no nosso meio, a gente estava explicando e conversando a respeito de um versículo que o apóstolo Paulo fala, quando ele se coloca nessa posição, ele fala assim, agora, ou seja, conhecendo Cristo e me entregando a Cristo, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vocês conhecem, é um texto comum. Aí surgiu a grande pergunta, a gente começou a bater um papo sobre isso, e começou assim, como é que esse negócio de viver é Cristo e morrer é lucro para você? E eu estendo essa pergunta todos os dias nessa noite. Você já pensou na sua posição nessa afirmação, o viver é Cristo e o morrer é lucro? E aí surgiu uma ideia gastronômica, não sei se influenciado pela presença da Esther, que cozinha muito bem, mas surgiu uma ideia gastronômica. Imaginem uma cebola. Cebola, ok? Cebola para todo mundo. Vocês sabem como é que uma cebola cresce? Ela cresce de dentro para fora. Tranquilo? Vem o miolo, depois vão surgindo as camadas. E a cebola, ela é feita de camadas. Tirando as dicas das cozinheiras, que você descasque a cebola dentro da água. Por que a gente descasca a cebola dentro da água? Para não? O que acontece quando eu descasco uma cebola fora da água? O que acontece comigo? O que acontece? Eu começo a chorar. Você tem vontade de chorar? Mas chora, não chora? Só porque está descascando uma cebola. Agora imagine você uma cebola. Aí você vai falar assim, nossa, deve ser difícil de me aguentar. Mas você é difícil de aguentar mesmo, não tem problema. Imagine você uma cebola. Quando a vida começa a te descascar, a sua vontade é de fazer o quê? Chorar. Quando tirarem todas as cascas da sua vida, de um bom relacionamento, do dinheiro que você precisa, da estabilidade naquilo que você se considera necessário para estar estável, a pergunta é essa, o que sobra no meio? Você ou Jesus? Porque o viver é Cristo e o morrer é lucro. O que sobra no meio? É disso que o apóstolo Pedro está falando, sejam sóbrios. Seja uma cebola, que no meio de vocês, quando a vida lhes der um monte de pancada, só apareça um nome e não é o seu, Cristo. E mais, ele fala, vigiem, presta atenção, perceba os movimentos de Deus na sua vida, para que você não caia nas ciladas do inimigo. Essa semana me tentaram pegar numa. E não fui eu que saí dela, não, foi Deus. Uma pessoa me falou um negócio
na intenção de eu comentar com outra. A vantagem, que é o macaco velho, eu não saio falando por aí tudo que eu penso, que eu acho que as pessoas não merecem tudo que eu penso. E também não saio falando sem pensar. E não falei. O curioso foi que não demorou 2, 3 dias, essa pessoa alfa perguntou, você comentou alguma coisa com a Delta? Eu falei, eu não. Mas você não falou por quê? Porque eu não quis falar, ué. E fiquei na minha, a conversa morreu por aí. Não obstante a isso, a Delta fala assim, Cláudio, você está sabendo de um grande problema? E eu tenho um mal. Às vezes isso é um mal, mais mal do que bem. Se você não me falar, eu não vou perguntar. Então eu falo. Tem 2 leis para mim, é do ouvido e da boca. Se você não me falar, eu não pergunto. Ok? Essa lei é clara para mim. E a segunda lei é o seguinte. Eu só posso acreditar naquilo que você fala. Eu não vou ficar supondo o que você não diz. Senão quem fica em crise sou eu. Aí a pessoa me contou o texto. Quando ela me contou o texto, eu falei, sem vergonha. É por isso que ela queria que eu perguntasse aquele negócio. Se eu tivesse entrado na conversa, adivinha para quem tinha sobrado? Para mim. Que não tinha nada a ver com a história. Então a gente precisa vigiar o tempo todo, pelo que sai da nossa boca, o que entra nos nossos ouvidos, o que a gente guarda no nosso coração. Porque o diabo está todo o tempo, como diz o apóstolo Pedro, ele está rugindo ao nosso redor comum e não dá mole, porque ele ruge mesmo. Ele ruge, não é algo visível, você não vai ver um leão na sua frente, mas vão acontecer fatos e situações na sua vida que se você não estiver sóbrio a ponto de Cristo aparecer primeiro, você vai dançar, porque você vai falar a primeira coisa que vier na sua cabeça, você vai passar recado para frente, vai postar no Facebook, no Instagram, não sei. Mas se você não passar pelo crivo da verdade do Evangelho, você pode se tornar vítima de você mesmo. O maior alvo do diabo é a sua vaidade, nunca esqueça disso. Segunda lição do apóstolo Pedro, permita-se ser cuidado. Se você quer se sentir protegida ou protegido, permita-se ser cuidado. E Pedro dá 2 dicas. A primeira é a seguinte, sujeite-se aos outros. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Eu vejo 2 crises nessa parte do texto. Primeiro, os jovens hoje não querem se sujeitar mais aos mais velhos. Não é verdade? Vocês que trabalham em escola, principalmente. Os jovens são os donos da razão, eles sabem tudo a respeito de todos. São a 4ª pessoa da Trindade. O que o Pai, o Filho e o Espírito Santo não sabe, eles sabem. E eles vêm com uma ferocidade hoje para cima da gente, porque não existe mais aqueles valores. Eu não lembro que comentário que fizeram, quem foi, mas falaram assim, nossa, na minha época eu nunca ia falar um negócio desse pro meu pai. Comentaram, eu não lembro nem a conversa, eu lembro dessa fala. Eu falei, meu Deus, a última vez que eu falei um negócio desse meu pai, o chinelo voava assim, que nem o Hadouken do Dragon Ball Z. Hadouken! Cláudio, eu só lembro o Cláudio correndo assim, o chinelo... Sabe, Matrix? Mas hoje parece que não tem trava, porque eu sei um pouco mais, eu estudei um pouco mais. Eu vivo, é claro, gente, jovens, vocês, quem está hoje com 24 anos, aí que nem a idade da Isabelle, do pessoal do Bruno, vocês têm muito mais recursos que a gente. Tem muito mais. Hoje vocês pegam as coisas na internet, na minha época eu tinha que ficar na biblioteca, não é, Reinaldo? A gente tinha que ficar lá grudado na biblioteca. Eu fiz teologia na biblioteca, não foi no computador. E olha, haja livro. Pior quando o professor fala assim, isso aqui só tem na versão alemão. Não tinha nem Google Tradutor, era dicionário e livro, dicionário e livro. Vocês têm muito mais recursos que a gente. Mas o fato de ter mais recursos não deve permitir que vocês ignorem a nossa experiência com a vida. Cuidado com isso. Toma um cuidado tremendo. É muito bom quando jovens se sujeitam aos mais velhos. A gente não está falando nem de obediência. Eu estou falando da possibilidade de você se permitir escutar. Eu tenho certeza que a gente mais velho, os mais velhos que eu, e eu com os mais velhos que eu, a gente tem a possibilidade rica de aprender com as experiências dos mais velhos. Então, se você é jovem, escolha mentores mais velhos que você. Para de andar com gente mais nova.
Anda com gente mais inteligente que você. A pessoa que você anda hoje vai dizer quem você é daqui a 5 anos, sabia disso? Aprendi isso às duras penas. Tem gente que gosta só de andar com gente mais nova, porque é mais fácil, né? Para com isso. Mas o mais velho vai falar, para e ouve. Tem um grupo familiar, cadê? O Murilo não está aí hoje, a Érica estava aí que eu vi. O grupo familiar deles. Eles estão começando um trabalho muito lindo, não sei quantos sabem, vou usar 30 segundos para falar disso. Chama 60 Mais Feliz, não é isso? Projeto 60 Mais Feliz, um projeto social do grupo deles. Sabe o que eles fazem? A Samira está lá com o Marcelo também. Eles vão nos asilos contar história e ler livro para os velhinhos. Sabe disso? Não é uma delícia ouvir o que eles têm para dizer também? Sempre tem. Ouça, a segunda crise desse versículo de nós se sujeitarmos aos outros é que está faltando referência. Os velhos estão deixando de ser referência. Os antigos estão deixando de ser referência, porque os antigos querem viver como adolescentes, querem concorrer com as menininhas, querem concorrer com os rapazões. E aí falta referência para onde os jovens olham e falam assim, eu posso ouvir o que aquele homem ou o que aquela mulher tem a dizer. Nós precisamos envelhecer como referência. Envelhecer, você encontrar uma pessoa velha não é algo ruim, mas você encontrar um velho que não é referência é uma coisa triste de ser vista. Triste. É muito ruim quando você entra na roda cheio de menininho e está o garotão lá, 60 anos, com metade da camisa para frente, metade para fora, a calça no meio do traseiro aqui. Rapaz, para com isso. Eu não tenho nada contra a véia de cabelo colorido, mas, pô, meu amor, pode ter o cabelo colorido, mas haja na sua idade. Eu quero ser um velho marombeiro, mas nem por isso eu tenho que sair desfilando por aí com camiseta, meu pai, eu sou aqui, vocês sabem o que eu quero dizer. Vocês entendem? Nós precisamos de homens sábios. Uma igreja, uma instituição, ela só sobrevive se os homens amadurecerem para serem sábios e instruírem os mais novos. Uma igreja, ela só ganha corpo se as mulheres envelhecerem como mulheres sábias e terem condições de conversar com as mais novas a respeito de problemas de relacionamento. Tem muita moça nova passando problema de relacionamento porque não tem alguém mais antigo, experiente o suficiente ou disposto, porque às vezes tem e não está disposto, de chegar e sentar com aquela mulher, de chegar e sentar com aquele homem, de tomar um café. Meu cara, eu estou vendo, eu comecei uma ciência aí que eu não vou nem contar para vocês, senão vocês vão ficar com medo de mim. Eu sei que ela me facilita a ler as pessoas. Essa semana eu fui entregar um convite para alguém. Eu falei assim, olha, que legal, vá com o seu cônjuge. A cara dela fez assim. Eu falei, opa. Levantou a bandeira amarela. Aí ontem eu conversava com a Cláudia. Cláudia, eu preciso me aproximar dessa pessoa. Porque na hora que eu falei, vá com o seu cônjuge, o semblante parecia o semblante do Munhá. Porque a gente percebe, não está bem. Mas isso já levantou a bandeira. Eu falei, eu preciso ir lá. Eu preciso ir lá. Eu tenho que saber, eu tenho que estar disposto a ir. E nós, mais velhos, precisamos ser referência. Gente, eu leio coisa que vocês nem imaginam. É que eu não falo. A boca calada é uma bênção e a ignorância também. Eu faço uso das duas muitas vezes. Mas é verdade. Mas quantas vezes eu precisava de alguém que me lesse, falava assim, eu estou precisando de ajuda. E eu tive gente que me ajudou. Sujeitem-se às pessoas. A segunda dica do apóstolo Pedro, nesse texto, permita-se ser cuidado, é sujeitem-se a Deus. Sujeitem-se a Deus. Pedro fala assim, sejam, portanto, humilhem-se debaixo da mão poderosa de Deus, para que Ele nos exalte no tempo devido. Eu gosto desse texto, porque Pedro atribui as vitórias e as conquistas da vida dele a Deus. Ele não atribui essas conquistas a si mesmo. O meu papel é me colocar debaixo da sabedoria desse Deus, debaixo do amor desse Deus, me colocar debaixo do carinho desse Deus, me colocar debaixo da proteção desse Deus, conversar com esse Deus, viver esse Deus, mesmo que eu tenha que passar por situações humilhantes na minha vida hoje, eu tenho que baixar a minha bola, porque eu confio nesse Deus e no tempo exato Ele vai me exaltar, Ele vai falar, você é um filho meu, você é uma filha minha, eu estou cuidando de você.
Nós precisamos confiar mais em Deus. Nós falamos muito de Deus, mas confiamos muito pouco nele. As palavras dos nossos lábios a respeito dele têm que ser fruto de confiança. Eu falo porque eu creio, mas eu não quero dizer que eu creia porque eu falo. Confia mais em Deus. Se sujeita à vontade dele. A terceira dica do apóstolo Pedro é: construa sua confiança de fé em Deus. E aqui tem tudo a ver com a nossa sensação de desproteção. Lancem sobre ele toda a sua... Leia comigo. Lancem sobre ele toda a sua... Por quê? Por quê? Alguém aqui pode afirmar veementemente que Deus não está cuidando de você? Você pode afirmar isso? Estando aqui hoje, você pode dizer que Deus não está cuidando de você? Que Deus não cuidou de você até aqui? Eu vivi uma situação essa semana passada, com alguém que dizia: Deus não está cuidando de mim. Eu falei para ela: se não estivesse cuidando, você não estava aqui hoje. Para de ser vítima. Porque se você está aqui hoje é porque você é sobrevivente, não é vítima, e quem está te fazendo sobreviver é o Senhor. É o Senhor. Quem que coloca o pão nosso de cada dia sobre a mesa? Quem que nos dá saúde? Quem que permite que a gente viva? Quem tem nos feito passar pela sombra do vale da morte, tantas vezes na nossa história, e chegar do outro lado do vale? Isso não é motivo suficiente. Não tem nenhum... Gente, deixa eu explicar uma coisa. Não tem nenhum problema em eu me sentir ansioso. Não é isso que eu estou falando, tá? A questão é assim: se eu me sentir assim, lança isso para Deus. Dá isso para o Senhor. Coloca na mão dele. Deixa ele cuidar. E a afirmação seguinte, após a vírgula, é porque ele já está cuidando. É porque ele tem cuidado. Não permita que a dor do seu sofrimento presente, da sua ansiedade presente, faça com que você esqueça do que Deus veio fazendo na sua vida até aqui. Não é porque não está acontecendo agora do jeito que você quer, que queira dizer que não está acontecendo. Tem uma música do grupo Arraiz que eu amo. E o título dela, ouça se você nunca ouviu essa música: Esperar também é caminhar. Olha que frase linda. Esperar é caminhar. Agora, a cultura do sucesso quer que a gente esteja sempre adiante de todo mundo, mas a cultura da espiritualidade cristã baseada no Evangelho fala assim: espera agora. Porque esperar é caminhar, porque quem gira a roda da vida não é você, é o Senhor. Permaneça firme no Deus que tem cuidado de você. Resistam-lhes. Permaneçam firmes na fé, sabendo que os irmãos de vocês em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Você não está sozinho. Em último lugar, que o Deus de toda a graça, que o chamou para a sua glória eterna em Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, o que ele fará? Os restaurará. O sofrimento passa e Deus sempre restaura. Nosso Deus é um Deus da restauração. Além de restaurar, Ele fará o quê? Hoje, você é meu filho, você é minha filha. Eu não vou te abandonar. Além de restaurar e confirmar, Ele fará o quê? Dará forças. E porá vocês em firmes. Aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, o vento bate e ela jamais cairá.
Esperei confiantemente no Senhor. Salmo 40. E Ele me tirou daquele tremendal de lama e colocou meus pés sobre rocha firme. É isso que Deus vai fazer com você. E a Ele seja o quê? O poder para todo sempre. Amém. É tudo dele e é tudo para Ele. Então, que tal a gente começar a semana e terminar por aqui hoje, fazendo algumas reflexões a respeito da nossa própria vida. Como, por exemplo, quais são as referências de confiança e fé que você tem alicerçado a sua vida? Está confiando mais em você ou em Deus? Vamos baixar a cabeça. Todos agora. Não é hora de você permitir-se ser cuidado ou cuidada. E eu gostaria que a sua oração agora não seja pensando em ninguém que está do seu lado ou em outra pessoa além de você mesmo ou você mesmo.